Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Vocês sempre pedindo conteúdo aqui sobre o TIGA 11, que tem muitos investidores que têm curiosidade sobre este fundo. Ele é um fundo de desenvolvimento, ou seja, ele pega esse dinheiro e vai investir na construção principalmente de novos ativos, ou seja, ativos mais arriscados, mas que têm um retorno de potencial bem maior ao longo do tempo. O relatório gerencial dele é de janeiro de 2025, porque você deve se lembrar que o TIGA 11 ele é um pouquinho atrasado quando comparado aos outros fundos imobiliários, certo? Então, descendo aqui para coletarmos algumas informações dele, o último rendimento dele foi na casa de R$ 1, um dividend yield de 1,23%, o que dá um acumulado ao longo do ano de 15,86%. O dividend yield dele nos últimos 12 meses foi para 13,89%, valendo a pena chamar a atenção de você, investidor, que no atual momento está bem mais alto, 17,61%, porque a cota acabou caindo ainda mais, ou seja, se aproximando das casas dos 30%, e como ele teve uma pequena subida aqui, ou seja, ele saiu da casa de R$ 74 e foi para a casa de R$ 80, isso fez com que essa queda saísse de 30% e ela migrasse para 26,49%. Está com desconto de 29%, tem uma liquidez de 5,67 milhões. O último rendimento dele continua na casa de R$ 1, certo? Então, a cota de fechamento dele faz com que o valor de mercado dele esteja na casa de 1,91 bi, mas você deve se lembrar que o valor líquido dele é de 2,70 bi, ou seja, muito acima do que o mercado anda precificando, né? O mercado vem precificando abaixo, porque devido à expectativa de subida da Selic para 15%, isso acaba derrubando os ativos de risco, e o TIGA 11 já faz parte da renda variável, e por ser do segmento de desenvolvimento ele fica ainda mais arriscado. Ele tem 222 ativos, não tem nenhum fundo que tenha essa quantidade de ativo. É altamente diversificado, está presente em 20 estados e 111 municípios, ou seja, não existe um fundo imobiliário mais diversificado do que o TIGA 11. Tem 163.931 cotistas, tem uma liquidez de 7,1 milhões e a queda aconteceu aí, né? Um retorno negativo de 7,10 aí no último mês, o que afastou muitos investidores, né? Acabaram vendendo o TIGA 11, por quê? Porque eles estão de olho na cota. Se esquece que ele tem uma taxa de retorno real de 20,41% ao ano. Queria saber qual é o ativo de renda variável que dá esse retorno. Tem um VGV total de 65,32 milhões. Tem em obras 85% e vendas já chegou à casa de 75%, sendo que 100% estão em projetos, mais 100% em fundações, 100% em escavações, 100% em estrutura, 100% em alvenaria. Instalações já estão na casa de 38%, 78%, e acabamentos na casa de 59%, certo? Com relação ao histórico de vendas, né? Ao histórico de vendas, ele acabou caindo, mas a expectativa, né? Ou seja, o VGV vendido de lançamento se encontra muito alto, né? Ou seja, isso é o que anima aí no histórico dos loteamentos, né?
Além disso, com relação à inadimplência acumulada, segue andando de lado, na casa ali de 5% e 4%, o que anima muito, porque no cenário desse de Selic alta, se esperava uma inadimplência ainda maior, né? Quando nós pegamos o histórico de cota de fechamento, em janeiro ele fechou na casa de R$ 81,00 e agora no mês de março ele vai entrando no mês de março na casa de R$ 80,80, ou seja, teve quase um mês aí ele migrando na casa dos R$ 80,00 para você aportar, certo? Com relação aos fechamentos anuais, foram sempre positivos, a não ser no ano de 2024, foi o único ano que o histórico de rentabilidade foi negativo, de 17,52, ou seja, se você investiu nos últimos 12 meses no TIGA 11, infelizmente está perdendo dinheiro. Mas se você investe nele há mais de um ano, aí o seu retorno está maior. Por quê? Porque o retorno acumulado por cota de abril de 2024 a dezembro de 2024, ele começou a cair. Por quê? Ao invés da Selic terminar o ano na casa de 9%, que era a expectativa que fez ele subir, nós chegamos no final do ano com a Selic fazendo o movimento inverso, a Selic subindo. E se a Selic sobe, ativos de renda variável arriscado acabam caindo. Entretanto, o retorno acumulado da cota patrimonial só sobe, atingindo a incrível marca de quase 130%, quando comparado ao CDI e quando comparado ao IPCA. Isso anima o investidor que está há mais tempo. Com relação a rendimento, o mês de janeiro só mede para o mês de dezembro, porque no mês de janeiro foi 1,23% e no mês de dezembro foi 1,25%. O histórico de dividend yield chegou à casa de 13,89%, mas nós sabemos que ele está bem alto, ou seja, no atual momento está na casa de 17,61%, ou seja, o maior dividendo dos últimos 3 anos, o TIGA 11 está pagando agora devido à queda, certo? Do ponto de vista de quantidade de cota, ele vem andando de lado desde julho de 2024, ou seja, quem aporta nele é quem já está acostumado a aportar, mas não temos tantos investidores novos ao longo do tempo, não, né? Infelizmente, os investidores novos, infelizmente, eles estão sumindo, né? Porque em cenário de taxa de juros muito alta, não é favorável para novos investidores na bolsa. Do ponto de vista de receita, ele consegue sempre distribuir na casa, ou seja, arrecadar na casa dos 28 e 26 milhões. As despesas ficam gerando na casa de 3 a 12 milhões e ele tem uma excelente carteira de crédito, ou seja, ativos consolidados, um total de 22, como nós já havíamos falado, onde ele tem 124, né, aí voltado para o setor de urbanismo, 101, a incorporações 23, né, que são carteira dele de CRI, aí, né. No segmento de equity e desenvolvimento, ele tem 16 incorporações, 3 urbanismo e multipropriedade. Na sua carteira de crédito, ele tem 36 core, ou seja, são créditos de longo prazo, e tem 15 estáticos, que é ganhar dinheiro no curto prazo. Fundos imobiliários tem 6, ações tem 1, land bank ele tem 9 loteamentos, 5 incorporações, 3 multipropriedades, um ativo de renda, e ele tem um imóvel, né? Um imóvel para renda, e além disso tem um shopping, por isso que ele é um dos maiores hedge fund de desenvolvimento, certo? Descendo aqui embaixo, ele está uma taxa de retorno mais inflação de 15,70%, 91% das obras concluídas, 72% já vendida, né? E tem um valor patrimonial
de vendido a receber de 2,37 bi, além de um VGV de estoque de 5 bi, o que anima muito os investidores que gostam de investir a longo prazo, certo? Do ponto de vista de portfólio, 32,42 estão em corporações, 29,21 em loteamento, 20,47 em home equity, 8,43 em logístico, 5,26 em corporativo. Isso é muito bom, porque o segmento de laje corporativa vem sofrendo muito, e multipropriedades 4,21. Esses são os principais dados. Se você quiser conhecer a carteira de crédito, é uma carteira de crédito muito agressiva, IPCA mais 10, IPCA mais 16. Por que é uma carteira de crédito mais agressiva? Porque geralmente os investimentos não são imóveis já acabados. Essas carteiras de CRI são emprestadas para empreendimentos que ainda vão ser desenvolvidos, ou seja, comprar o terreno, escavar, construir e depois vender, ou seja, bem mais arriscado. Por isso que é IPCA em 13, IPCA 13,75, IPCA em 10, porque é um ativo bem mais arriscado. Uma coisa é você investir em um imóvel que já existe, outra coisa é ele surgir ali. Então, você compra essas dívidas, mas evidentemente você quer um maior retorno porque é um pouco mais arriscado, certo? Então aí um excelente fundo imobiliário. Se nós olharmos os últimos 5 anos, nós estamos no melhor momento para comprar, porque ele voltou para o cenário de pandemia e nós sabemos o potencial de crescimento que ele tem, que é de R$ 111,83. No mês ele já positivou, ou seja, ele já cresceu 1%, que muitos investidores estão enxergando uma oportunidade, mas lembrando que ele tem uma taxa de administração muito alta de 1,5, ou seja, isso afeta o rendimento no longo prazo. Atualmente ele vai distribuindo o maior dividendo da história, ou seja, um dos melhores momentos para comprar, certo? E se nós descermos aqui embaixo, ele vem perdendo para o IFIX, vem perdendo para o CDI e vem perdendo para a inflação, principalmente para quem comprou nos últimos 2 anos. Mas quem tinha comprado até os últimos 5 anos estava conseguindo bater o CDI, estava conseguindo bater a inflação e estava conseguindo bater o IFIX. Quando foi ali no mês de outubro para novembro, foi o momento em que o CDI passou. No final do mês de novembro, nós conseguimos ver que a inflação passou e nós conseguimos ver que até o momento, mesmo na crise, ele consegue bater o IFIX, certo? Então, como nós podemos observar, ele consegue bater o IFIX em todos os cenários. Já o CDI passou um mês antes do que a inflação, né? Então, agora ambos indexadores conseguiram passar, o que sinaliza que é o melhor momento. Por que é o melhor momento? Porque o TIG-A11 fez um V. Se ele fez um V, então a tendência dele agora é de subida, não é mais de cair. Ele vinha caindo, chegou aqui no suporte e agora está subindo, porque aqui é o máximo aí do poço que o TIG-A11 pode chegar. Ou seja, estamos no melhor momento para aportar no TIG-A11. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.